Última semana de campanha do segundo turno das eleições, os candidatos à presidência Lula e Bolsonaro dão prioridade para agendas na região sudeste. Essa matéria destaca inclusive no site da CNN Brasil. Com exceção do Espírito Santo, os candidatos têm compromissos previstos em todos os estados da região durante a semana. No primeiro turno, Bolsonaro foi o vencedor no sudeste. Teve a maioria dos votos em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Já Lula ganhou em Minas Gerais. O objetivo é conquistar os votos dos eleitores que não sabem em quem votar ou já têm preferência, mas podem mudar de lado. De acordo com as últimas pesquisas Ideia, Quest e Datafolha para presidente, a primeira publicada no dia 20 de outubro e as demais no dia 19, os eleitores que ainda podem mudar de voto são 6%. Os indecisos, que ainda não escolheram um candidato, são em média 3%. Os dois grupos somados podem representar, então, 9% do eleitorado, tendo potencial para definir a votação, já que no primeiro turno a diferença entre Lula e Bolsonaro foi de 5 pontos percentuais. Vamos contar agora, então, com a análise de Basília Rodrigues. Bem, Basília, quando a gente vê essas agendas tão concentradas aqui na região sudeste e também as presenças, dos candidatos em redes sociais, a impressão que dá é que o roteiro dessa semana, pelo menos até quinta, sexta-feira, já está meio que traçado, né? Você avalia que exista uma possibilidade de algo muito diferente ou a gente já viu o final desse filme, pelo menos até o próximo domingo? Olha, semanas a gente vem dizendo que os presidenciáveis focam na região sudeste, né? Virou aí a notícia fácil, né? Todos os dias a gente tem falado isso porque é o sintoma, o que a gente observa no roteiro traçado pelas campanhas de Lula e Bolsonaro. Ir a Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, que são os principais colégios eleitorais. Então, é um jogo óbvio também, né? Buscar voto onde tem mais eleitores. Hoje, nessa divisão do Brasil, a gente vê que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se confirmou como o eleito na região nordeste e norte do Brasil. É lá onde estão, especialmente, Bahia, que é o quarto maior colégio eleitoral no Brasil, também é o maior da região Nordeste. Lula venceu lá. E na região Norte tem o Pará, que é o maior colégio eleitoral do Norte brasileiro. O governador do Pará está com Lula. Então, está ganha a eleição em termos para o lado da esquerda, o lado de Lula, no Norte e Nordeste do Brasil. Já no Sudeste brasileiro e em certo ponto também no Centro-Oeste, já no Sul brasileiro e em certo ponto no Centro-Oeste brasileiro, a gente vê que Bolsonaro é o favorito, né? Ele está na frente com ampla vantagem em relação ao seu opositor, Lula, por isso que ali as eleições parecem que vão dar Bolsonaro. A região sudeste é o fiel da balança, ela vai decidir, de fato, quem vai ter mais votos neste segundo turno das eleições, né? Na hora que você divide o Brasil, norte e nordeste com Lula, sul e centro-oeste com Bolsonaro, que sobra, né? Ali, esse miolinho do sudeste. Por isso que tantas viagens se destinam para lá. Bom, nesta reta final da campanha, fato Jairo, meu amigo de sempre, Nonato e Tainá, é que ainda tem gente indecisa. Como pode, faltando tão pouco para o segundo turno, numa eleição tão acirrada, em que está muito claro quem é Lula e quem é Bolsonaro, ainda tem gente indecisa que se declara assim nas pesquisas eleitorais. E tem um percentual aí de pessoas que tendem a mudar de voto, cerca de 6%, de acordo com as pesquisas. Então, nestes detalhes é que as eleições irão se decidir no próximo domingo. Outro aspecto importante, fator surpresa. Como eu disse mais cedo, né, nesta última semana, é uma semana sensível de grandes lances e grandes escorregadas. Então, um grande feito pode ser aquele decisivo nestas eleições. Lula quer Ciro Gomes, quer vídeo com Ciro Gomes, que o ex-presidenciável pelo PDT confirme que está com Lula e não com Bolsonaro, já que parte dos eleitores ciristas agora estão votando em Bolsonaro. E do lado de Bolsonaro, quer vídeo
vídeo com Sérgio Moro confirmando esta dobradinha que parecia ter explodido, né, depois de uma passagem traumática de Sérgio Moro como ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro. Tem processo na Justiça de Moro acusando Bolsonaro de interferência na Polícia Federal. Processo esse que ainda não teve fim, não teve uma decisão final pelo ministro relator Alexandre de Moraes, quanto mais chegou a plenário. Então, justiça de um lado, política do outro. A gente tem que ver como estes apoios irão somar mais votos nesta reta final de campanha, sim. E isso poderá ser decisivo para a gente saber quem é o próximo presidente do Brasil. Basília, rapidamente, a gente que cobre as campanhas, a gente sabe que às vezes realmente tem esse fator surpresa que você trouxe. A gente vê que as agendas, às vezes, são alteradas em cima da hora, né? Lula ia para Manaus, acabou trocando de última hora, foi para Teófilo Otoni. A gente pode ter alguma surpresa nessa agenda, nessa reta final? Tem alguma apuração sobre isso, algo que a gente pode esperar? Ou, por enquanto, deve seguir o script? Por enquanto, sem surpresas. A gente vê os presidenciáveis preferindo a região sudeste, até essa análise, ir para Manaus ou ir para Minas Gerais, então está dada a resposta, né? Os eleitores de norte estão mais pró-Lula do que pró-Bolsonaro. Os eleitores do sudeste, em relação a Minas Gerais, não. A gente tem aí o eleitor mineiro muito dividido, né? Deu 48% versus 43%, também lá no primeiro turno. Lula venceu no estado, Minas, mas perdeu na capital, Belo Horizonte. Com a entrada de Zema, pós-primeiro turno, agora na campanha de Bolsonaro, ele tem sido, ou pelo menos tem sido utilizado assim, como um puxador de votos. No primeiro turno, a gente teve um fenômeno do Lulu-Zema, né? Aquele eleitor mineiro, como a gente ouviu entrevistado há pouco, desconfiado, né? Ele foi em Lula para presidente da República, mas em Zema, que é um candidato que se dizia independente, mas todo mundo sabia que a capa, por baixo da capa, estava o bolsonarismo. Teve o eleitor aí que, em sua maioria, votou no Lula e em Romeu Zema. E agora, no segundo turno, como esse eleitor mineiro vai se comportar nas urnas? Ele engoliu essa dobradinha Zema e Bolsonaro no segundo turno? Ele vai deixar de votar em Lula para votar em Bolsonaro? Então, isso é o aspecto mais importante destas eleições, né? Abstenção, indecisos e também aqueles que podem mudar de voto. A gente costuma falar no fura-olho, pois agora a gente está aí no fura-voto. Gente tentando puxar os lulistas para votar em Bolsonaro e os bolsonaristas para votar em Lula. Basília, esse é um ponto importante. Não é mais surpreendente isso do que os próprios indecisos, né? Porque o indeciso está ali, puxa vida, votei no candidato, agora eu tenho Lula ou Bolsonaro para escolher. E, de repente, você tem aquele que muda de voto, porque os dois fazem campanhas absolutamente diferentes, têm suas qualidades e seus defeitos, mas parecem muito opostos numa eleição tão polarizada. Então, a mim me surpreende mais até aquele que muda de voto do que o que está indeciso há uma semana, não. Porque a gente está falando de sentimentos, né? Então, um dia gosta, o outro não. Então, tem uma corrida aí de rejeitados. Os dois têm razões para animarem aqueles que os amam e aqueles que os odeiam. Então, o lulista, o bolsonarista, dificilmente vai mudar de voto. Mas a gente sabe que, dada a polarização e o sentimento em que as pessoas se viram obrigadas a ter que escolher um lado, existem os neolulistas e os neobolsonaristas, aqueles que não são de fato convictos, né, em votar em um ou outro lado. Então, nessa margem do meio, que pode se chamar também uma faixa de Gaza, está tendo uma guerra acirradíssima para poder fazer que um pule para um lado ou outro, né? É ali no detalhe mesmo, sabe, Bolsonaro, sabe? Quase vou chamar de Lula também, né? Sabe, Nonato? Ninguém venceria eleição com base nestes neo-adeptos dos movimentos. Mas agora, que é hora de decisão, que é só no detalhe que vai vencer, eles podem fazer diferença.